Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês um debate, uma discussão, uma reflexão sobre o terreno do gasômetro, sobre o estádio do Flamengo. Essa semana, Flamengo e Fluminense assinaram um acordo para criar uma empresa Fla-Flu para poder administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. Mas, afinal de contas, com o terreno do gasômetro comprado, com um projeto de construção do estádio próprio do Flamengo, com a promessa desse estádio ficando pronto nos próximos 5 anos, por que o Flamengo ainda insiste em gerir o Maracanã? Não existe um clube no mundo que administre 2 estádios, o seu e o do governo, nem que tenha 2 estádios próprios jogando e administrando, porque simplesmente isso não é viável. Então, por que o Flamengo insiste no Maracanã? Por 20 anos, nação. Será que tem alguma coisa por baixo dos panos que estão escondendo da gente? Por que precisamos do Maracanã pelos próximos 20 anos, se o estádio do Flamengo pode ficar pronto nos próximos 5 anos? Tem coisa errada e tem caroço nesse angu. Tem ou não tem? É disso que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui, o vídeo do retorno do nosso canal. Eu peço para que você já chegue se inscrevendo aqui no Resenha Rubro-Negra, se ainda não for inscrito, é claro, e se for, curta, comenta, compartilha, fala para os seus amigos se inscreverem aqui no nosso canal e, principalmente, continuem se registrando como membros VVP. Como eu já falei para vocês, é apenas R$ 1,99. É um valor muito baixinho para não te prejudicar, para não pesar no seu orçamento e com a união de todos nós aqui dos nossos canais, podermos manter financeiramente o Resenha, o Central do Fla e continuar trazendo a verdade doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então clica no link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, também aí no chat, ou simplesmente clique no botão Seja Membro e torne-se membro VVP por R$ 1,99. Você pode fazer o mesmo lá no Central do Fla, para se tornar membro no outro canal, no canal Central do Fla, e continuar nos ajudando diariamente a permanecermos aqui trazendo verdades como as que a gente vai falar agora. Bom, então vamos lá. O Flamengo assinou junto com o Fluminense a criação de uma nova empresa que vai gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos. Como eu perguntei no início do vídeo, se a gente já pagou pelo terreno do gasômetro, se o Landim tem um plano para poder construir o estádio. Afinal de contas, essa semana mesmo eu trouxe a informação para vocês de que o Flamengo já vai destinar 100 milhões de reais para a criação do projeto base, que é aquele que vai dar as diretrizes para a construção do estádio. Diretrizes essas que começam do princípio. Começam lá na limpeza do terreno, o que vai ser preciso para limpar, qual o investimento que vai ser preciso para limpar o terreno, para deixar o terreno no formato ideal ali, planificar o terreno para que as próximas etapas possam iniciar. Eu já trouxe para vocês até as 5 etapas que a gestão do Rodolfo Landim já colocou em prática, já colocou no papel, né, para logo em seguida colocar em prática para poder construir o nosso estádio. Depois da aquisição por quase 200 milhões de reais do terreno do gasômetro, a torcida do Flamengo vai ficar em cima para que o estádio possa ser construído rapidamente, ou que os passos para a construção do estádio sejam realizados rapidamente. É claro, pelos próximos 5, 6 anos, nós precisamos do Maracanã, precisamos de um lugar para jogar. Mas e o que a gente faz com o Maracanã nos próximos 15 anos que a gestão do Flamengo vai ter que gerir o Maracanã? Tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos para que a nação rubro-negra entenda. O primeiro ponto é o seguinte: a insegurança jurídica. Por mais que advogados, por mais que pessoas que tramitam na área do direito venham me tentar convencer que essa situação do terreno do gasômetro, a Caixa não vai conseguir absolutamente nada, isso não me convence. Sabe por quê, pessoal? Mesmo não sendo da área de direito, mesmo não sendo advogado, eu sei que muitas das vezes a coisa pode acabar caindo no colo do Flamengo. O Flamengo pode acabar, mais de menos dia, assumindo o gasômetro e começar o projeto lá. O que a Caixa pode fazer o tempo todo é atrasar o Flamengo no seu compromisso
em assumir o terreno do gasômetro. Agora mesmo, nós estamos tendo a Caixa contestando os valores novamente que foram impetrados lá no terreno do gasômetro. Primeiro, 138,195 milhões de reais. O Flamengo pagou à vista. Depois a juíza foi lá e determinou para que uma nova perícia fosse feita no terreno do gasômetro. Fizeram e constataram que tinha que depositar 7,8 milhões a mais. O Flamengo foi lá e depositou. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 milhões,197 mil reais aproximadamente é o que o Flamengo já pagou no terreno. Mas a Caixa acha que esse terreno vale aí cerca de 250 a 400 milhões de reais. E isso vai ser arrastado quanto mais a Caixa puder. O passo que poderia ter sido determinante para que essa briga judicial acabasse foi a reunião entre o deputado federal Pedro Paulo, o prefeito Eduardo Paes, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Caixa Econômica Federal Carlos Vieira. Ali ficou parecendo, subentendidamente falando, que a Caixa ia tirar o processo de lá. Parecia que o presidente Lula teria dado ordens para que esse processo acabasse e o Flamengo pudesse seguir com a sua vida. Mas não foi bem assim que aconteceu. Uma semana e pouquinho depois de ter havido essa reunião em Brasília, os caras foram lá e declararam que não vão parar o processo. Eles querem um dinheiro maior pelo terreno. Eles se sentem no direito de pedir algo a mais. Com as pessoas que eu já conversei nos bastidores, todas elas me falaram que a Caixa vai continuar perdendo. Por quanto mais ela entrar na justiça, mais ela vai perder. Mas quanto mais ela entrar na justiça, mais ela atrasa o processo do Flamengo. É claro, nesse momento nós temos que levar em consideração também as ações da oposição a Landim e Dunche, que também trabalham ali nos bastidores para prejudicar a posse, como eu falei no vídeo mais cedo do Central do Fla, por parte da dupla Dunche e Landim. Se a gente não tiver vinculado à imagem de Dunche e Landim tomando posse do terreno, as eleições lá no final do ano tendem a ficar mais fáceis para os adversários. Por isso, os adversários de Landim e Dunche meio que dão um subsídio, um apoio para a Caixa, para ela continuar nesse entreveiro, nessa briga aí com o Flamengo, pelo máximo de tempo possível. Resta saber se, depois das eleições, se a Caixa recua, porque afinal de contas já não há mais interesses políticos, ou se a Caixa continuará enchendo o Flamengo com processos e atrasando a vida do Flamengo para assumir o terreno do gasômetro. Esse é um dos pontos do porquê o Flamengo precisa se garantir tendo o Maracanã. O segundo ponto é o seguinte: depois de o terreno ter sido do Flamengo de verdade, a posse ter acontecido, a necessidade de saber como levantar o dinheiro para construir o estádio. Os valores assustam, gente. São valores meteóricos. 100 milhões para fazer o projeto base. Quem entende aí de construção sabe que o projeto base ele pode ser alterado muitas vezes, porque nem sempre você sabe dos percalços e desafios que você vai encontrar no terreno durante a obra. Então esse projeto base ele pode alterar. E cada vez que você altera um projeto, você tem que pagar por aquela alteração. Só para tê-lo, são 100 milhões de reais aproximadamente. E aí, pessoal, para cada alteração, mais dinheiro tem que sair de lá. A ideia do Flamengo é levantar o dinheiro do estádio sem precisar fazer parcerias como as da MRV, as do Grêmio, as do Palmeiras, que são parcerias que não são benéficas para os clubes. Não tem que fazer show no estádio do Flamengo. Eu vi o Palmeiras ser eliminado de uma Libertadores porque não pôde jogar no seu estádio. Teve que jogar lá em Barueri. E lá em Barueri teve palmeirense? Teve, mas não é a mesma torcida que vai lá em São Paulo, não é a mesma quantidade que vai em São Paulo, não é o mesmo apoio e nem é o mesmo clima que se tem no seu estádio próprio. Com isso, Palmeiras eliminado da Libertadores. E vários jogos que Palmeiras, Grêmio, na Arena MRV mesmo, os caras não podem jogar. Falando da Arena MRV mais um pouquinho, a questão dos shows, ela também prejudica demais a questão do gramado. Desde a inauguração, que a Arena do Atlético Mineiro não tem um gramado que dê para chamar de gramado de primeira prateleira, por causa dos shows que acontecem lá, a falta de tempo para fazer a manutenção no gramado, por conta dos shows que acontecem lá, prejudicam o Clube Mineiro a jogar no seu próprio estádio. São situações que o Rodolfo Landim já disse que não quer que aconteça no nosso estádio. Então não vai ser qualquer parceria
que vai ficar com o Flamengo, não. O Flamengo quer uma parceria onde o Flamengo seja verdadeiramente dono do seu estádio. E para isso, algumas situações têm que ser amplificadas, como a questão do naming rights. Rodolfo Landim já disse por diversas vezes que o naming right vai ser importante para a construção do estádio. Especula-se hoje que o estádio fique entre 1,8 e 2,5 bilhões de reais. Isso se a gente levar em consideração que serão construídos ali de 70 a 75 mil lugares. Se a gente subir isso para 80, 81 mil lugares, extrapola-se mais ainda, como o Rodrigo Dunge de Abranches já disse, que é inviável para o Flamengo fazer um estádio de 80 mil lugares, porque cada cadeira custa 5 mil reais. Então o valor seria estratosfericamente maior do que esse orçado entre 1,8 e 2,5 bilhões de reais. Há que se ver que o naming rights hoje ele está avaliado ali em 1 bilhão, 1,5 bilhão de reais. Ou seja, não é o suficiente para poder construir o estádio só com o naming rights, mas já é uma boa fatia daquilo ali. E os caras ainda têm para vender cadeiras, cativas, camarotes, uma série de situações que podem chegar próximo ali de 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 900, mas ainda vai ficar faltando uma grana. Com a votação que aconteceu na última quarta-feira, do mal da SAF a gente não vai morrer. Aconteça o que acontecer durante a construção do estádio do Flamengo, a gente vai se distanciar da SAF cada vez mais. A emenda aprovada na quarta-feira faz com que o Flamengo não seja impedido de se tornar SAF, mas seja dificultosa a situação de qualquer gestor do Flamengo em tentar transformar o clube em SAF, seja com a desculpa que for. Então a SAF, por hora, está colocada de lado para injeção de dinheiro no estádio do Flamengo. O Flamengo talvez tenha que reformular o seu planejamento orçamentário para os próximos anos para destinar verbas para a construção do estádio. Tudo isso, pessoal, são incertezas financeiras. São situações que ainda não estão críveis, não estão no papel. Por isso, mais um ponto favorável ao Maracanã. Suponhamos que o Flamengo consiga a grana, está tudo prontinho, vamos começar a construção. Ainda há a questão das licenças. As licenças, elas têm que ser emitidas por órgãos municipais e órgãos estaduais. O Flamengo não pode ter problemas nem com a administração da prefeitura, nem com a administração do estádio do Flamengo. Por isso, Rodolfo Landim se comprometeu a fazer alguns jogos no Maracanã para não deixar o equipamento esvaziado e se tornar um elefante branco para o estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Fluminense não dá conta de manter sozinho o Maracanã. Mesmo com as obras em São Sanitário, o Vasco não vai fazer grandes ou todos os jogos lá no estádio do Maracanã. Então o Flamengo precisava garantir alguma coisa ali, porque o Flamengo é o trem pagador, não do futebol carioca, mas do futebol brasileiro e sul-americano. Ninguém arrecada ou leva mais torcida aos estádios do que o Flamengo. Podem reparar, gente, quando o Flamengo joga na casa do adversário, o adversário bate a meta de público dele. Porque todo mundo quer ver o Flamengo. Até aqueles que passam um dia dizendo que odeiam o Flamengo, querem ver os jogadores do Flamengo em campo. Compram mais ingressos, lotam os seus estádios e batem recorde quando seus clubes jogam contra o Mengão queridão. Por isso a frase que somos todos menos alguns é muito verdade. A frase também que todo mundo um dia já foi flamenguista também é verdadeira. Nem que seja só lá dentro do seu íntimo para ver o Mengão jogar, mas atleticanos, cruzeirenses, palmeirenses, são paulinos, gremistas, colorados, todos foram Flamengo um dia. Bom, com isso, o Flamengo pretende garantir os 25 jogos só com o Fluminense. Ainda teremos o Vasco podendo atuar por lá também. E o Flamengo se comprometeu com o governo do Rio de Janeiro a mandar os clássicos lá no Maracanã, para não perder aquela aura dos clássicos no Maracanã e para dar aquela amolecida no governo federal, no governo estadual, perdão, para não termos problemas na hora de adquirirmos as licenças na construção do nosso estádio. Então o Flamengo ainda precisa do Maracanã para mantê-lo financeiramente seguro para o estado do Rio de Janeiro. Porque se o Flamengo virar as costas para o Maracanã, aí a casa cai. O Rio de Janeiro não tem dinheiro para manter a manutenção do estádio, nem o Fluminense consegue colocar
número suficiente de torcedores por jogo lá para manter aquele estádio de pé. Então o Flamengo ainda precisa ajustar a sua participação no Maracanã por conta disso. Fabrício, o Flamengo poderia levar também os garotos da base para jogar ali, poderia levar também as meninas para jogar ali, Neca de Pitibiriba. Os garotos e as meninas só jogarão no Maracanã em caso de grandes decisões, porque o Flamengo está fazendo lá em cima, em Vargem Grande, o seu estádio para os meninos e para as meninas rubro-negras. Lá eles terão mais conforto, terão mais direcionamento e menos deslocamento na logística para fazer os seus jogos. A gente sabe que se não for em finais, como a gente teve recentemente a final Interclubes, que o Flamengo venceu a equipe do Olympiacos, os meninos não levam muitos torcedores ao estádio, nem as meninas. As meninas, o futebol feminino aqui no Brasil, na América do Sul de uma maneira em geral, ainda é muito pouco difundido e demonstra pouco interesse do público. Quer ver só uma prova disso? Coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu cubra mais no futebol feminino rubro-negro. Se vocês gostariam que eu trouxesse mais informações sobre o futebol feminino brasileiro, do Flamengo e do futebol sul-americano também feminino. Coloque aqui nos comentários, sim ou não? Você gosta do futebol feminino? Vocês vão ver nos comentários, porque eu já fiz essa pergunta por diversas vezes, que a maioria esmagadora vai dizer que não. Então, não justifica colocar as meninas para jogar num estádio de 70 mil para receber 500 pessoas. Para isso, teremos o estádio lá no Ninho do Urubu, que já está em processo avançado de construção e pode ser inaugurado até esse ano ainda. A previsão é que seja inaugurado em novembro. Então, não tem essa história de levar os moleques ou as meninas lá para o Maracanã, a não ser em grandes decisões. Tudo isso, pessoal, faz com que o Flamengo precise assinar por 20 anos a questão do Maracanã com o Fluminense. A grande pergunta é, e depois dos 20 anos? O que o Flamengo fará com o Maracanã? Bota na sua cabeça que a gestão do Landim está acabando agora, dia 31 de dezembro. Vai assumir uma outra gestão. Ainda que seja a gestão própria do Landim, ela vem através da figura do Rodrigo Dunches de Abranches, que é um fiel escudeiro do Landim. É um cara muito alinhado com as ideias do Rodolfo Landim. Hoje, o Bandeira era muito bem alinhado com as ideias do BAP, do Landim, do Tostes, do Valim, mas quando sentou na cadeira e sentiu o poder da presidência rubro-negra, resolveu tomar seus próprios caminhos e as suas próprias decisões, muitas delas acertadas. Muita coisa o Bandeira fez que não estava previsto no projeto inicial dos caras, como, por exemplo, a abrangência política. Eduardo Bandeira de Mello sempre foi um grande político, um grande negociador com políticos, e isso facilitou muito o caminho do Flamengo na negociação de dívidas e até na criação de situações que hoje o futebol brasileiro todo se faz valer. Vamos ver como é que o Dunche vai se comportar, se ele sentar na cadeira de presidente, sentir aquela aura, aquele poder, se ele vai cumprir com tudo que estava combinado com a gestão do Landim. A gente não sabe também se o BAP, caso eleito, vai dar seguimento no projeto de exatamente da mesma maneira. O BAP é um grande entusiasta do Maracanã. O BAP gosta de ver o Flamengo no Maraca. Pode ser que o projeto estádio com o BAP dê passos mais lentos do que com o Rodrigo Dunches. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas pode ser. A gente não sabe a ideia de verdade de um ser humano até ele ter o poder para assumir determinada situação. Nem do Dunches, nem do MGM, do Maurício Gomes de Matos, nem do José Carlos Peruano, de ninguém. Então a gente só vai saber como as coisas vão andar com o estádio quando os caras sentarem na cadeira e começarem a desempenhar o papel de presidentes do Flamengo. Então, a única coisa segura que o Flamengo tem é o estádio do Maracanã. Esse tá lá, é nosso, com gramado ruim, com jogo acontecendo, com show acontecendo, com o Fluminense jogando, com o Vasco jogando. Esse tá lá, tá prontinho. Essa é a segurança. Por conta de tudo isso que eu explanei para vocês, que o Flamengo ainda não se deslocou, não se distanciou, não se desapegou, talvez seja a melhor palavra de todas, do estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã.
Qual é a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre o Maracanã? De toda essa argumentação que eu trouxe para vocês, e posso trazer outras mais, caso vocês queiram, basta colocar nos comentários aqui. O que vocês fariam se fossem o presidente do Flamengo? Vai assumir no dia 1º de janeiro. Qual é a sua primeira tomada de decisão com relação ao estádio? Ó, vamos deixar o terreno estar comprado, vamos esperar esse imbróglio com a Caixa passar para a gente começar a colocar dinheiro, ou não, já vamos tomar posse, vamos colocar ali, vamos construir o estádio. Vale lembrar que na regra do leilão, o Flamengo tem tempo para levantar o estádio. Não pode ser como foi o Ninho do Urubu, que a gente comprou o terreno e foi construir quando a gente quis. Não, lá tem prazo. O Flamengo pode até pedir para esticar o prazo se for necessário, mas até para esticar o prazo, o Flamengo precisa justificar. Então, pelos próximos 10 anos, aquilo ali tem que estar pronto, pelo menos. O que vocês acham? O que vocês fariam? Coloquem aqui nos comentários. Nação, é muito bom estar de volta. A partir de agora, nosso cronograma de vídeos vai seguir em tempo integral, como sempre foi. Então chama todo mundo para voltar. Brição tá de volta. Tamo juntos, nação. Curta, comenta, compartilha. Não esquece de se tornar membro VVP. Já alcançamos um número muito legal, mas ainda estamos longe do número ideal para a gente manter a nossa infraestrutura e para a gente manter vocês bem informados, sem corrermos os riscos que a gente já correu com outro canal de 600 mil inscritos que a gente perdeu. Tô contando com vocês. Tamo de volta. Amo vocês. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.